Olá, meu nome é Juliana de Amorim Santos, sou aluna da Universidade Católica de Brasília e vou apresentar hoje o trabalho Efeito do Treinamento de Força e do Destreino sobre a Composição Corporal e Avaliação Funcional em Mulheres Idosas. Meu orientador foi o Dr. Jonato Prestes e o colaborador, mestre Bruno Magalhães de Castro. O envelhecimento é marcado por processos degenerativos progressivos em que ocorrem alterações na composição corporal, como, por exemplo, a redução da massa muscular, em que ocorrem prejuízos sensoriais e motores, aumentando o risco de alterações de marcha e de equilíbrio e, consequentemente, a funcionalidade em atividades diárias na vida de idosos. A doença renal crônica atinge 10 a 13% da população mundial, é uma doença progressiva associada a alta morbimortalidade e diversos fatores são associados à sua instalação e progressão, como a obesidade, hipertensão arterial e diabetes mellitus. O treinamento de força, também chamado de treinamento resistido, busca a manutenção ou ganho de massa muscular e, em relação à população idosa, busca preservar funções motoras do indivíduo, promovendo uma maior autonomia. É uma forma de trabalho individualizado, de baixo impacto e com baixa probabilidade de causar lesões. O objetivo desse trabalho, portanto, é comparar os efeitos do treinamento de força convencional e o treinamento de força com pausa entre as séries sobre a força de preensão palmar, timed up and go e o teste de caminhada de 6 minutos em pacientes com doença renal crônica com 50 anos ou mais. Devido à pandemia de Covid-19, não foi possível avaliar a amostra inicialmente proposta, que era composta por mulheres idosas, nem o destreino sobre a composição corporal. Portanto, o título do trabalho não reflete o estudo apresentado aqui hoje. Os testes de avaliação funcional que haviam sido propostos inicialmente foram realizados na amostra atual. Esse é um ensaio clínico randomizado, composto por uma amostra de 68 indivíduos portadores de doença renal crônica em manutenção de hemodiálise e idade maior ou igual a 50 anos. Foram alocados randomicamente em 3 grupos distintos, um grupo controle, um grupo de treinamento resistido convencional e um grupo de treinamento resistido com pausa entre as séries, cada um contendo 26 indivíduos. Os pacientes receberam as mesmas orientações de uma equipe multidisciplinar composta por nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos e nefrologistas. O treinamento de força era composto por 12 exercícios, seguindo as diretrizes e regulamentos para prescrição de exercícios para doença renal crônica em estágio terminal, segundo a Segura-Orte e Johansen de 2010 e as diretrizes do American College of Sports Medicine de 2014. As análises estatísticas foram realizadas seguindo o teste de variância nova two-way entre dois fatores, grupo versus tempo, e post-hoc de Tukey. Foi adotada uma significância estatística de P menor do que 0,05 e as análises estatísticas foram realizadas com o GraphPad Prism 6.0. Em relação aos resultados, avaliando a força de preensão palmar, tanto o treinamento resistido convencional quanto o treinamento resistido com pausa apresentaram ambos bons resultados, uma melhora em relação ao tempo de pré-treinamento e em relação ao pós-treinamento do grupo controle. Em relação ao teste Timed Up and Go, ambos também apresentaram melhoras dos resultados, tanto em relação ao pré-treinamento quanto em relação ao grupo controle. Então, os testes resistido convencional e o teste resistido com pausa melhoraram após o período de pós-treinamento. Em relação à caminhada de 6 minutos, ambos também apresentaram uma melhora. Essa melhora foi semelhante em relação aos outros 2 testes, e aqui também, tanto em relação ao pré-treinamento quanto em relação ao grupo controle. Então, após a análise dos dados, não se identificou diferenças significativas entre os grupos de treinamento resistido convencional e o treinamento de resistido com pausa. Ambos os treinos foram capazes de melhorar o desempenho dos pacientes de doença renal crônica mantidos em hemodiálise após 24 semanas de treinamento. Sendo assim, torna-se importante o mapeamento dos benefícios dos exercícios em pacientes com doença renal crônica e compará-los com indivíduos saudáveis. Isso pode permitir a criação de bancos de dados que expõem todos os exercícios liberados por pessoas saudáveis versus pacientes com doença renal crônica a serem desenvolvidos. Dessa forma, isso facilitará o desenho de novos estudos com o objetivo de identificar o exercício mimético, contribuindo para aqueles que têm deficiências físicas que impossibilitem a prática de exercícios físicos. Obrigada!